Boa noite, no Pode Essa Síndrome de hoje, nós vamos falar sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, a síndrome do longo elástico. E as nossas convidadas são as alunas do curso de Odontologia da Faculdade Rebouças de Campina Grande. Boa noite. Estamos aqui com as alunas Nívia, Juliana e Kátia, que vai explicar para nós um pouquinho sobre a síndrome de Ehlers-Danlos. Sejam bem-vindas, meninas. Espero que a presença de vocês hoje seja bastante esclarecedora. Acredito que vai ser, viu, Priscila? Com certeza. Vamos lá, né? Boa noite, Nívia. Nívia, você pode nos explicar um pouquinho sobre o que é a síndrome de Ehlers-Danlos? Boa noite, Aline. Posso sim. Bom, a síndrome de Ehlers-Danlos, ou SEB, é uma doença genética rara causada por mutações no material genético das células, que afetam a estrutura ou formação da proteína colágena. Por exemplo, quando pensamos em colágeno, pensamos em quê? Na nossa pele, Na claro, nossa né? pele, isso mesmo, Priscila. Exatamente, o que já seria importante fosse tratar do maior órgão do nosso corpo, não é verdade? Isso mesmo. Nívia, o colágeno só está presente na nossa pele ou ele está presente em algum outro órgão, algum do nosso corpo? Não, Aline, o colágeno está presente em todo o nosso corpo. Por exemplo, nos órgãos, na parte externa das células, nos olhos e até mesmo nos ossos. E é justamente por isso que a doença traz tantos sintomas. Nívia, como que a gente pode chegar ao diagnóstico dessa síndrome? Boa pergunta, Priscila. Bom, atualmente o diagnóstico clínico é feito analisando o histórico familiar e utilizando a escala de Beighton. O que seria essa escala? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a escala de Beighton é uma escala que mede a flexibilidade excessiva das articulações. Interessante. Nívia, explica um pouco mais, dá alguns exemplos dessa flexibilidade excessiva? Bom, Aline, as pessoas portadoras dessa síndrome conseguem fazer coisas muito fora do normais, vamos dizer assim. Por exemplo, como vocês vão ver nas imagens a seguir. A pessoa pode espalmar as mãos no chão, encostar o dedão no antebraço, ter uma pele extremamente elástica e ter a angulação dos joelhos e cotovelos maiores do que 10 graus. Perfeito. A gente está começando a ver, Priscila, que a síndrome é uma doença que é bastante complexa. Isso mesmo, e tem várias características, né? Isso mesmo. E isso me fez lembrar do Gary Turner. Sim, o vídeo que a gente viu daquele contorcionista de circo, Isso mesmo. ele tem essa síndrome? Tem sim, Aline. Inclusive, ele é o portador mais conhecido. Interessante. Muito interessante mesmo. E isso é bastante esclarecedor assim, pra gente, né, em relação a... Porque, tipo, a gente só pensa na hipermobilidade, né? Como também, Priscila, vale ressaltar que várias pessoas pensam que as pessoas do circo, os apresentadores, têm essa doença. Mas, na verdade, eles não têm. Podem até ter, né? Exatamente. Porém, é uma doença rara e eu acho bem difícil de ter, entendeu? Porque pessoas que treinam desde cedo, as crianças, elas conseguem ter uma boa mobilidade, mas quem tem a síndrome tem uma super excessiva hipermobilidade, entendeu? Entendi. Muito obrigada pelos Imagina. esclarecimentos. Então agora eu vou falar com nossa colega Kátia. Kátia, assim, além desses sintomas, podem ter outros? Boa noite, meninas. Boa noite, Priscila. Sim, Priscila, há outros. Por exemplo, a pele fina, macia, translúcida, elástica. Nossa, são várias, né? São vários sintomas, né? Características assim que Isso. Eu li um pouquinho sobre a cicatrização, as pessoas têm mais dificuldade na cicatrização. Kátia, fala pra gente por que essa dificuldade na cicatrização das feridas, de alguma... Bom, Aline, há uma maior propensão para hematomas e a questão da cicatrização. É devido à disfunção do sistema nervoso central. Por exemplo, a dificuldade no controle da temperatura corporal e deixa
a temperatura e a pressão sanguínea irregulares, certo? Há uma propensão. Então a questão da cicatrização é muito séria. Eu vi alguns artigos falando sobre isso, que as pessoas tinham uma grande dificuldade em cicatrizar. Isso. Então é devido a o que você falou, é isso? Eu acho que eles já ficam com aquilo, né? Eu não posso passar por isso, Sim. porque vai ter muita dificuldade na questão da cicatrização. Então é super importante, né? Que eles já tenham essa consciência e evitem, né? Também a questão de... Isso, Priscila. assim, de A prevenção, isso. Priscila, de não se machucar, de Não se arranhar, não né? se arranhar. Sempre usar arranhão, né? E também, meninas, a questão da... é um equívoco muito grande quanto ao diagnóstico. Atualmente foram descobertos 13, até hoje foram descobertos 13 tipos da síndrome, porém nenhuma diagnosticada com exatidão. Então os estudiosos ainda estão em pesquisa para chegar a um diagnóstico específico. Mas, e vale salientar, meninas, que os sintomas são diversos, então não são específicos. Cada pessoa, todos têm que ter o mesmo, todos os portadores têm que ter os mesmos sintomas, são diversos. Eu acredito, Kátia, que, voltando à sua fala, que o diagnóstico, a dificuldade de diagnosticar é justamente por conta desse tantos tipos de síndrome que existem, né, subtipos, e que as pessoas não têm os mesmos sintomas, Isso como mesmo. você e a Nívia já falou. Isso Interessante, mesmo. Kátia, e as meninas também, que mesmo com, como você está falando, né, mesmo que com tantos sintomas, né, porque são vários, ainda são muito pouco compreendidos os mecanismos para esses sintomas, né, são muito poucos esclarecidos ainda. Entendi. Boa noite, Juliana. Boa noite, Nossa, meninas, nossa. obrigada pelo convite. De nada, é um prazer. Juliana, essa síndrome, ela tem cura? Nós não podemos dizer que a síndrome tem cura. Na realidade, ela não tem cura e existem os amenizadores, né, os famosos paliativos, que são as fisioterapias para evitar atritos e tudo mais, e os analgésicos, que aliviam as sequelas ali que a síndrome pode ocasionar. Também é válido ressaltar, né, que o diagnóstico precoce auxilia muito, porque aí o paciente não vai sofrer tanto, o que é muito difícil se encontrar nessa síndrome, porque geralmente são anos e anos para se fechar um diagnóstico. Juliana, no caso, as pessoas portadoras dessa síndrome são diagnosticadas, conseguem ser diagnosticadas na infância? Não, a maioria não, porque assim é uma síndrome que possui vários subtipos, né, ainda em muitos estudos, e muitas das vezes passa-se despercebido, né, então assim só na adolescência, adulto ou mais pra frente que geralmente tem um diagnóstico. Acredito que elas têm vários diagnósticos, mas nenhum preciso, Porque é uma síndrome muito rara ainda, né? Pouco se ouve falar sobre. Entendi. Muito interessante, né? Em relação ao portador, há algum subtipo que pode levar ao óbito? Sim, temos o subtipo vascular, né? Que ele acontece devido à ruptura de vasos sanguíneos e de órgãos. A expectativa de vida dele, né? É em média 40 anos. 40, 50 é muito pouco, É né? muito pouco. Mas assim, é um subtipo letal que acomete muitos pacientes. Entendi. É complicado, a gente está começando a ver que ela é uma síndrome complexa, que tem uma dificuldade no diagnóstico, no tratamento. O tratamento é feito através de Paliativos, né? Na realidade não é um tratamento que vai vir curar, né? É o que É o vai amenizar. amenizador, né? O Então, os amenizador. pacientes devem Procurar o quanto Procurar antes. o quanto antes, assim, os sintomas, né? Que são vários. Então, claro que por um médico altamente qualificado, porque assim, também não é só nós, como se eu fosse um paciente, eu também não ia me atentar só com um diagnóstico médico, né? Mas assim, vários médicos para se fechar o diagnóstico,
O cirurgião dentista também é muito importante. Já ia te perguntar sobre a importância, Isso. vocês como dentistas de formação, qual a importância do dentista para o acompanhamento desses pacientes? É de suma importância, né? O cirurgião dentista na vida desses pacientes. Eles possuem uma certa fragilidade no tecido da boca, e sem falar que o dentista vai ajudar a fechar diagnóstico, ajudar nas sequelas que esse paciente possa vir a sentir também. Mas, entretanto, vale ressaltar que nem todos os dentistas se atentam a sinais pequenos, né? Como um sangramento gengival, uma hipoplasia do esmalte do dente, que são sintomas de síndrome. A gente está no mês de maio, é o mês de conscientização da síndrome, não é isso? Isso. E mês de conscientização e prevenção às pessoas que são portadoras dessa síndrome, correto? Exatamente. Também vale ressaltar, gente, que muitos pacientes podem ser que ocorra a perda de dentes. Os sangramentos que eu citei anteriormente podem causar hemorragias quando não notada, Priscila, pelo cirurgião dentista, né? Porque às vezes assim, só um sangramento de um gengival passa despercebido, né? A gente acha que machucou devido às fragilidades que eles possuem, só que pode gerar uma hemorragia, o que se torna muito grave. Esses são os fatores agravantes da doença. Sem problema. Outra coisa que vale ressaltar é que da periodontite pode ocorrer a perda de dentes. Devido à grande propensão de inflamações gengivais, nos ligamentos, nos ossos alveolares. Do fio dental, né? Eles pensam que pode ser isso que está fazendo sangrar, mas na verdade pode ser o início de uma hemorragia, não é verdade? Difícil, Priscila, de acreditar que tantos sintomas. Vale salientar que os sintomas são diversos. Então, não especificamente um portador vai ter os mesmos, então são variados. Por isso a importância, né, da equipe multidisciplinar. Isso. E também a importância realmente do dentista qualificado para que observe, tenha a capacidade de observar um sangramento a mais. Os médicos, né, em geral. Não só de observar, mas também de ir a fundo para diagnosticar porque aquele sangramento está acontecendo. Isso. Até porque pode ocorrer, né, a perda dentária do paciente portador. Além de tantos outros sintomas, como já mencionados, ele pode ali sofrer a perda de dente, inflamação, que é muito doloso, né, para o paciente. Com certeza, ninguém quer perder Um dente. Nos dias de hoje, né, existe a endodontia, mas assim, nos dias de hoje ninguém faz mais, é muito difícil a extração de dente. Então, a gente Principalmente dos da frente, né? Justamente. A gente acha que é só pela elasticidade, às vezes até brinca, né? Quando vê uma pessoa que tem uma grande elasticidade na pele, eu até Muitas das vezes vesti não ser aqui levado a sério, né? não na ser verdade. levada a sério, achar que é uma brincadeira, que Como o Gary Turner que vocês citaram, Isso. ele leva super na esportiva, até mostra, até ganha os concursos lá de coisas absurdas que ele consegue fazer. E é algo muito não- sério, né? Porque, tipo, como você vai puxando, Exatamente. pode haver a questão do rompimento de romper vasos. vasos. Se torna algo Isso, mais e tornar sério, uma né? coisa mais grave. Isso. Não é só a Elasticidade. elasticidade da pele, mas também as articulações, que elas são mais móveis, não é isso, garotas? E se tornam dolorosas, né, futuramente para eles. Porque não é só sobre a elasticidade, tem dores nas costas, nos Articulações, né? beiços. Isso mesmo. Pode acometer, como eu disse, né, até a saúde bucal da pessoa. É muito complexa essa síndrome. Realmente, assim, e ainda é pouco estudada, né, sobre, como o Cátia mencionou, existem os 13 subtipos. Porém, existem vários outros subtipos que eu acredito que possa vir a surgir. É uma doença genética rara que é hereditária em Isso princípio, mesmo, que é passado de pai para filho, não é? Então é justamente. difícil. Pra mim, assim, hoje tá sendo É uma uma descoberta, aula. porque só existia a questão da hipermobilidade
e descobrir que existem vários subtipos. Pois é, entendeu? às vezes as pessoas pensam que só Até é a letal, mobilidade, né? É, justamente, pode levar até o óbito. É muito sério. Por isso que é tão importante a questão da conscientização, de campanhas que possam abranger esse assunto. Porque né? ainda é muito inclusiva nessa síndrome. Isso. Pouco se ouve falar, na verdade. Porque é muito difícil, assim, procurar assuntos como esses, né, na internet. E a pessoa não vem procurar, assim, só nesse Você caso. vê um vídeo, que você vê. acha bonito, legal, mas não E vai passa procurar saber por que a aquilo ali fundo. está Isso. acontecendo. Como o caso, né, desse personagem que vocês estão citando, né, desse Gary artista. Turner. Isso. Aí, assim, vê uma curiosidade, mas já vai procurar saber a fundo o que é que ele realmente apresenta, né? Isso mesmo. Às vezes chama a atenção quando a gente olha, tipo assim, rápido no Instagram, porque ele consegue fazer coisas que, tipo, você fica em choque. Pensa que é montagem, tudo mais. Muitas pessoas relataram que pensavam que era montagem. Eu etc. pensei que era montagem para Priscila. Eu pensei até que era normal. Tipo, não, ele tinha uma elasticidade normal. Mais excesso de pele, Um né? excesso Isso, de pele, isso. está mais magro, puxar Puxar, perdeu uma certa Entendeu? quantidade de peso e conseguir Pois ter é. aquela exatamente. elasticidade toda. Mas se trata de uma síndrome. E é muito Síndrome, rara, isso. muito complexa, como eu já citado, né, anteriormente. Meninas, foi bastante esclarecedor estar aqui, porque nós mesmos, assim, na nossa área, a gente escutou falar, se aprofundou sobre o assunto, mas muito pouco se ouve falar sobre a síndrome. Sim, Nós que ficamos agradecidas pela nossa conversa, foi muito bacana. Sintam-se convidadas para mais um Pode Essa Síndrome. E o Pode Essa Síndrome de hoje vai ficando por aqui. E foi um prazer enorme. Muito obrigada. E até a próxima. Até com a certeza. próxima. Dos nossos conhecimentos, né, com vocês e com tantas outras pessoas que irão assistir esse vídeo, esse podcast, na verdade, foi bastante esclarecedor até para nós mesmos. Obrigada, Obrigada. meninas. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.